Olá, você aí, muito bom dia. Estamos chegando para mais um programa Pop Sports, aqui pela nossa Vale TV, canal 14 aqui para a região, não é? Do Vale dos Sinos, Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e o canal 6 na cidade de São Leopoldo. Neste sábado lindo, maravilhoso, tempo bom, 2 de setembro, gente. 120 dias, menos ainda, para terminar já o ano de 2017. Para muitos, um ano complicado e terrível, que quer que termine logo, né? Esse ano para 2018 vir legal, forte, com economia melhor, com tudo melhor do que em relação a esse ano, né? Mas enfim, o Pop Sports está aqui para apresentar e levar até vocês os melhores debates e assuntos do esporte aqui da região, do estado, do Brasil e do mundo afora, né? Muito bem. Programa Pop Sports deste sábado, 2 de setembro, que tem na bancada ao meu lado aqui o Zequinha Luz. Bom dia, Zequinha. Bom dia, Luiz Fernando. Bom dia, nosso doutor Andrade, Geraldo Andrade, amigos da Vale TV. 2017 complicado em todos os setores, mas parece que o único setor que parece que está indo bem é a seleção brasileira. Mais uma vitória. A 9ª vitória do Tite. É impressionante como a seleção se deu bem com o Tite e como o Tite se deu bem com a seleção. Exatamente. Daqui a pouco falaremos mais sobre o jogo da última quinta-feira aqui em Porto Alegre, que teve a vitória do Brasil, seleção brasileira, 2-0 em cima do Equador. Bastou ali jogar bem uns 30 minutos, pronto, já liquidou com o Equador. Mas lá na ponta esquerda está ele, o Geraldo de Andrade, nosso querido parceiro aqui do programa, também colaborador e doutor Geraldo Andrade. Bom dia, Geraldo, tudo bem? Bom dia, Luciano, bom dia, Zequinha. Ponta esquerda, onde eu comecei a minha vida no futebol, viu? Opa! Não foi muito longe. Bem aberto daqui ou é quadro já? Bem aberto, de preferência no banco de reserva, né? E é raro hoje em dia o ponta esquerda, né? Não, mas o meu problema é que eu fui para a ponta esquerda porque eu não jogava bem em parte nenhuma. E como ninguém gostava de jogar na ponta esquerda, eu resolvi ir para a ponta esquerda. Aí ninguém me atrapalhava. Foi o que sobrou para ti? Foi o que sobrou para mim. Bom, a brincadeira deixando de lado, um bom dia a todos, os nossos telespectadores. Falar um pouquinho sobre esportes e agora você falou sobre seleção brasileira, né, Zequinha? Eu assisti atentamente o jogo, a gente vai falar um pouco sobre a respeito. Tem o Grêmio que joga hoje à tarde, Internacional que está na ponta aí da Série B, finalmente, né, começando a recuperar e organizar uma equipe que a gente começa a já ter uma ideia do time do Inter agora, em termos de sistema, enfim. Eu acho que as coisas começam aos poucos se encaixar e entrar no seu lugar. Legal, muito bem, feitas as apresentações e os destaques iniciais, nós queremos dizer que o programa Pop Sports tem o apoio cultural da FACAT, Faculdades Integradas de Taquara. Vem aí o 18º Seminário de Educação Infantil, Conexões Contemporâneas sobre a Infância. Importante essa palestra, importante esse tema. Dias de 14 a 16 deste mês de setembro, lá na FACAT. Inscrições abertas. Visite o portal www.facat.br. Eu repito, www.facat.br. É o 18º Seminário de Educação Infantil com o tema Conexões Contemporâneas sobre a Infância. Também nós estamos aqui para Postos Petrovim, com 2 endereços para você, na 1º de março e também lá na Santo Afonso. Uma informação, o posto Petrovim lá da Santo Afonso, ele não está aberto esta manhã porque a RGE Sul está realizando trabalhos de manutenção da rede elétrica naquela região, ali na Santo Afonso, Liberdade, proximidade do Estádio do Vale, e o posto então está fechado esta manhã, mas reabre às 13 horas. E aí você poderá abastecer com combustível de qualidade, com loja MPM e a troca de óleo do seu carro e tudo mais para você aproveitar no Postos Petrovim. Apoio cultural também de Cláudios Móveis para Escritório, na Rua Rincão 131, em Novo Hamburgo. O fone é o 3593-2704. Pensou em móveis para escritório?
novos, reforma, enfim, mudança, quer trocar o layout da sua loja, sua empresa e tal? Cláudios Móveis para Escritório. PVC Sul Plásticos, compostos de PVC. Lá na Giuseppe Caragnani, bairro Boa Vista, em São Leopoldo. PVC Sul Plásticos, qualidade é nosso ponto forte, referência em compostos de PVC. Estou falando da PVC Sul Plásticos. SVR Monitoramento e Portaria. A SVR também é nossa parceira aqui. Todo mundo sabe, né, hoje como é importante ter uma empresa de segurança, vigilância, monitoramento eletrônico 24 horas por dia da sua empresa, sua casa, aonde você vive. Como é importante hoje estar protegido, porque, infelizmente, o Estado não está conseguindo dar a segurança que a gente necessita. Doutor Geraldo Andrade é advogado, especialista em direito desportivo. Vem aí novidades pela frente. Essa área do esporte ou do desporto, ela é bastante complexa e é preciso que você que trabalha nessa área, tem algum clube, milita na área do esporte, esteja por dentro do direito desportivo e procure, portanto, Dr. Geraldo Andrade, advogado especialista em direito esportivo. Daqui a pouco vem o card aí do Dr. Geraldo. E a Bel Valley, aí está, aí está, valeu Alex. Na Zambuja Fortuna, 586 bairro Fião, São Leopoldo. O e-mail é geraldolealandrade@gmail.com. E o apoio cultural ainda de Bel Valley. Na Bel Valley tem atacadista, moveleiro, comunicação visual, calçadista, confecção. Olha aí, ó. Materiais para construção civil, na Bel Valley tem. Também tem outras áreas importantes. Olha aí, ó. Precisando de comunicação visual? Na Bel Valley tem o melhor em comunicação visual. E ainda nós temos mais e muito mais. Olha aí, ó. Tapetes, capachos, revestimentos? Na Bel Valley tem. Ali na Vitor Hugo Kuntz, Hamburgo Velho, 3594-1600, eu falei Bel Valley. Bem, meus amigos telespectadores, vamos começar então pela seleção brasileira, né? Que é um dos símbolos nacionais. Eu estive no estádio, eu estive na arena, e eu queria começar por um assunto assim que talvez não é a vitória, o mais 3 pontos, confirmou já o primeiro lugar nas eliminatórias sul-americanas. O Tite já bateu o recorde, agora é a 9ª vitória consecutiva, falando de jogos oficiais. E também 36 pontos, jamais a seleção brasileira tinha feito essa pontuação com esse tipo de fórmula. Mas a renda, senhores, a renda deu 7.800 e tantos mil reais. Tínhamos lá 36.800 pessoas. Depois eu vou fazer uma divisão. Quanto dá a média por ingresso? E eu quero dizer o seguinte, que na minha opinião, os ingressos que foram cobrados para este jogo não são da realidade brasileira. Eu paguei R$160 para ficar em pé atrás do gol, aqui onde fica normalmente a geral do Grêmio. Eu achei, a família queria ir, meu sobrinho queria ir, então acabamos indo. Fiz no cartão de crédito em 6 vezes e tal. E depois o próximo preço já era R$300 e tanto. Chegava em R$900. Pô, eu acho que o Brasil não está com essa bola toda para pagar. Tanto é que se fosse, eu acho que se tivéssemos um ingresso mais acessível, teríamos ali 50 mil pessoas na arena. Então, eu achei demasiado o valor do ingresso, de 160 o mais barato até perto de R$1.000 o ingresso. Vocês concordam? Por isso que se viu alguns claros, né? E a Vários. televisão focava várias vezes, até um pouco de orientação do TV, a gente que já trabalhou sabe, não foca muito aquele canto que está com menos gente, foca onde tem mais. Até por isso que o ingresso é caríssimo. Uma oportunidade. Então, a primeira vez que a Arena do Grêmio recebe um selecionado brasileiro, normalmente era no Beira-Rio, o próprio Tite, emocionado, a primeira vez que ele vem defender o selecionado brasileiro na sua terra, quer dizer, tudo poderia ser feito de uma forma um pouquinho assim, mais chamativa. E acho, não tenho certeza, se diminuindo o preço, aumentando a quantidade de torcedores, a CBF ou quem quer que organiza, não teria prejuízo.
Geraldo, quer complementar, por favor? Existe uma discussão muito grande com relação a essa questão dos ingressos, de uma forma geral, não especificamente do Jogo do Brasil, mas já que você levanta, que todo o espetáculo ele acaba sendo caro de alguma forma. Se você for num teatro, você acaba pagando, se for num show, você acaba pagando. Mas há um diferencial muito grande em relação a isso aí. Por exemplo, você vai num teatro, por exemplo, a sala de teatro que tem um maior número de pessoas, pelo tamanho, não chega a 2.000, 3.000 pessoas. O da Fevale, 1.800 e poucas pessoas. Vamos colocar uma média de 2.000. Aí você, evidentemente, tem que cobrar caro. Agora, você pega um estádio, como é o estádio do Grêmio, do Internacional, tem capacidade para 40, 50 mil pessoas, você não precisa cobrar um valor como esse tão alto, porque as pessoas... É um espetáculo evidente, que é uma seleção brasileira, hoje, nesse momento, está dando gosto de ver a seleção brasileira jogar, né? Tá bonito, o futebol está diferenciado, mas os valores não precisam ser estratosféricos, porque você acaba correndo as pessoas, né? Eu acho que uma média de 50, 60 reais, 70 talvez, eu até acho que é uma média razoável, mas cobrar mais do que isso, 300, 400 reais para assistir uma partida de futebol, que é transmitido pela televisão também, acaba sendo muito além daquilo que é diríamos assim, o razoável, né, para o nosso público, né? É muito dinheiro para se fazer isso aí. Tem o olho grande, né? Claro que evidentemente que a seleção precisa fazer caixa para dar andamento aos seus projetos, mas às vezes esse dinheiro também vai para outros lugares, né? Para outros bolsos aí, né? Grande problema... Tanto é que o nosso presidente da CBF está comprometido até os olhos aí, outros ex-presidentes, né? Esse é um problema muito sério isso aí, né? Porque os jogos da seleção brasileira são terceirizados. Então, às vezes, o pessoal, a CBF poderia baixar um pouquinho. A CBF não tem mando sobre isso, ela terceiriza. Então, é claro que aquela empresa que contrata, ela não quer saber se o povo gaúcho, catarinense, alagoano, sergipano vai no jogo, não. Ela quer ganhar dinheiro. Claro que repassa a grande parte para a CBF, mas não é a CBF que tem o poder da decisão. Não, ela que tem. Diz assim, não, vamos fazer um ingresso mais barato porque lá em Porto Alegre o Tite é gaúcho. Não, ela não pode fazer isso. O Luiz Fernando chegou a fazer o cálculo da média? Deu quase 220 reais em média o ingresso para esse jogo. Quer dizer, poxa, 200 reais mais uma comida, uma bebida, na arena, eram 20 reais um lanche pequeno lá. Quer dizer, então, realmente um evento caro, talvez em números 7 milhões e 800, teriam arrecadado a mesma coisa, mas pelo menos umas 10, 15 mil pessoas poderiam ter ido no jogo assistir a seleção, ver o Neymar de perto, né? Ver o show que esse Felipe Coutinho deu no segundo tempo, entrou, mudou o jogo, quer dizer, ver o seu ídolo de perto. Então muita gente não pôde, ficou em casa, tudo bem, olhou o jogo igual, mas a sensação de estar lá na arena, de ver o Neymar chegar ali próximo da bandeira de escanteio, bater o escanteio, bater uma falta próximo da linha de fundo, o jogador vai vibrar lá próximo da torcida, então tudo isso é diferente de você estar em casa. Mas enfim, mas por outro lado, a coisa boa, né? A notícia boa é a organização do evento perfeito, a chegada no estádio, a segurança interna e externa, não houve nenhum senão que pudesse atrapalhar a realização do jogo, ou seja, quando a gente observa a organização de um jogo da seleção, a gente fica pensando, mas que pena não é que a nossa CBF, que os dirigentes que mandam no futebol brasileiro, também não tenham essa organização lá, esse cuidado, essa transparência que se tem num jogo da seleção brasileira, como foi esse aqui de Porto Alegre. Então, pelo que a gente viu, né, senhores e telespectadores, a seleção brasileira está no caminho certo, né? Campeã das eliminatórias, já é tido como uma favorita para a Copa do Mundo na Rússia. O segundo tempo, você falou do Felipe Coutinho, ele fez um gol de placa, né? É um golaço. Gol com a cara do Brasil. E também a gente não pode, como é um esporte coletivo, o passe que ele deu para o Gabriel Jesus. De conchinha, né? E a devolução que o Gabriel deu para ele, foi uma coisa extraordinária, né? Então, o que dá para perceber? A seleção está jogando leve, é uma seleção que está leve. Em absoluto, não dá para se fazer comparativos e acaba se fazendo, né? Mas cada um faz o seu trabalho.
A seleção brasileira anteriormente ela jogava, parece que pesada, né? Era um time pesado em campo, hoje é um time leve em campo. É uma equipe que está apresentando um futebol bonito, um futebol de toque. Os jogadores pegam a bola e já imediatamente estão passando. Um outro caso, o Neymar, acho que até foi mais especificamente ele que quis apresentar alguma coisa diferente e às vezes até segurou demais a bola em alguns momentos, né? Acabava segurando. Mas eu acho que vale. Naquele momento a seleção está classificada para a Copa do Mundo, então eu acho que tudo isso é válido até como apresentação, como espetáculo. Agora, realmente, a seleção brasileira está leve. Agora, eu não sei qual é a opinião de vocês. Eu não tenho segurança no goleiro da seleção brasileira. E vou contrariar provavelmente várias pessoas aqui, dizendo que é o goleiro da atualidade. Mas eu não tenho confiança no goleiro da seleção brasileira, o Alisson, né? Tomara que que eu esteja completo. Aliás, ele é de Novo Hamburgo, né? De Canudos. E é um bom goleiro, mas eu não sei, não tenho eu acho que desde a época do Internacional. Mas provavelmente vai ser contrariado, porque ele tem... Agora mesmo esse jogo ele não foi exigido, né? Não foi exigido, na verdade não foi exigido. Quando saiu do Internacional ele tinha um problema, acho que todo mundo colocava das saídas de gol. Ele passou muito tempo lá na Roma, mas reserva. E goleiro tem que estar em atividade. Agora que ele assumiu a titularidade. Então acho que há uma tendência muito grande dele crescer. É evidente que lá eles vão fazer um trabalho. E goleiro não adianta. Goleiro tem que estar jogando. Treina todos os dias. Não é a mesma coisa. Ritmo. Não. Agora, a gente faz uma comparação, acho que o Geraldo pegou bem, eu vi um pouquinho antes do jogo da seleção brasileira, o empate da seleção uruguaia com a Argentina. Aqueles jogadores da Argentina parecem que estão jogando assim, obrigados, sabe? Eu sou obrigado a vir porque eu tenho um contrato que diz que a AFA tem que me convocar e eu venho, mas não é o que acontece com o selecionado brasileiro. Parece que o Tite conseguiu trazer essa alegria de jogar na seleção, mesmo com jogadores consagrados, que não precisam do aplauso do torcedor gaúcho ou catarinense, mas deu aquela alegria. E a gente via um Messi contrariado, todo mundo parece assim, estão jogando porque são obrigados. E aí eu acho que cresce e valorizado o trabalho do Tite. E também nós temos que lembrar, não é lógico, uma Sul-Americana não é uma Copa do Mundo. Nós temos a Alemanha ainda hoje, para mim, que joga o grande futebol mundial. Nós temos a França aí que está goleando, meteu 4-0 na Holanda ao natural, se bem que a Holanda está numa decadência e tal. A Holanda corre o risco, né? A Holanda sim, de não ir à Copa. Nós temos a Espanha, que é outra seleção que vem jogando bem. Nós temos a Itália de muita tradição, a própria Inglaterra. Quer dizer, daqui a pouco surge aí um país que ninguém espera, uma Bélgica e tal. E o Brasil, lógico, o Brasil não é pentacampeão mundial à toa, né? E se tivesse um pouco mais de seriedade, às vezes, poderia já ser até hexa ou épica, por que não? Tamanha a nossa qualidade de peças, de time, de grupo, de plantel. A cada ano surge um Neymar novo aí, do Santos ou do Cruzeiro, ou do Inter, ou do Grêmio. Quer dizer, essa reposição é difícil em outros países, a não ser agora a Alemanha, que está fazendo esse trabalho de base muito forte e vem aí, não é, ganhando títulos e conquistando excelentes competições aí, grandes jogos, com uma excelente formação. Mas enfim, agora dá gosto de você em casa ou no estádio assistir a seleção, porque é quase que definitivo que ela vai vencer o adversário, tamanha é a sua qualidade, a sua confiança de jogar, parece que a qualquer momento ela vai lá e vai fazer o gol, porque ela está trabalhando para isso, está preparada para isso e tem qualidade para isso. Eu acho que quanto ao Alisson, eu respeito a tua opinião, claro, Geraldo, mas eu acho que o Brasil está bem servido, sim, de goleiros, tanto ele como o Cássio, e não sei agora qual foi o terceiro goleiro que estava nessa chamada, mas além desses três, tem outros tantos, esse Vanderlei do Santos, que está jogando. Muito bom. Então, quer dizer, lá fora tem outros goleiros também, brasileiros, que podem ser chamados. Aliás, e por falar nisso, e falar em organização da seleção, perguntado ao Edu Gaspar, que é o manager, enfim, o coordenador técnico da seleção, e agora chamar jogador assim às pressas para o lugar do Marcelo, que foi suspenso, e mais um que está, o Renato Augusto, me parece, está suspenso, tinha que repor 2 peças. E o Gaspar disse assim, não, todos os possíveis substitutos de cartão ou por lesão, para as posições, já estão devidamente acionados, preparados e avisados. Tanto é que já convocaram, não é? O Alexandro, que vai recompor a seleção, e me faltou agora um outro nome de um jogador que foi chamado para outra substituição também. Então,
esta é a seleção hoje, né? Está preparada para tudo. O que vocês acharam do Luan? Como é que o Luan entrou aí? Olha, entrou meio assim, Meio nervoso né? e errou 2 passes e tal, mas depois se soltou, Mas eu acho que fez umas tabelas ali. Eu acho que não é jogador que o Tite vai chamar para a Copa do Mundo. Eu acredito que não também. Ele vai ter que fazer, pelo menos nessas convocações, algo diferente. Eu acho que, com todo respeito, no Grêmio é o melhor jogador. Mas, sim. Agora, para selecionado, é um jogador comum. Eu não vejo nada assim de excepcional no Luan. Ele é campeão olímpico, né? Sim. E o ataque da seleção que terminou o jogo foi o campeão olímpico. Foi Ele e o Gabriel. O Gabriel, desculpe, o Gabriel Jesus, entendi que era o Gabigol. Gabriel Jesus e Neymar. Esse era o time, o ataque olímpico. Eu né? não me lembro na substituição, ele entrou no lugar de quem, não lembro agora. Não me lembro quem é no lugar de quem. Do William. Do William, exato. Que aliás fez um bom jogo também. O Coutinho entrou no lugar do Renato Augusto. Né? Acho que o Coutinho teria que ficar na seleção. E teve que trocar a zaga, saiu o Miranda, entrou o Thiago Silva. Eu acho que o Miranda, aliás, fora. Mas o zagueiro chamado no lugar do Miranda, né? Se lesionou, né? Sim. Nossa, é um choque com o Alisson. Ele precisa de uma semana para ficar legal e como tem jogo na terça-feira, ele não pode jogar. Eu tenho alguns destaques da seleção, por exemplo, eu vejo o Paulinho, destaque da seleção. Desculpa te interromper. Me lembrei agora, o Gemerson, do Atlético Mineiro, foi chamado para o lugar do Miranda. Eu vejo o Paulinho como um jogador que amadureceu muito, está muito maduro, está jogando muita bola, está fazendo um bom trabalho. Num todo, a seleção brasileira, a diferença que nós temos hoje da seleção brasileira para a seleção brasileira que jogou a Copa do Mundo de 2014 é de que nós dependíamos essencialmente do Neymar, né? Hoje nós não temos essa dependência, claro. Dizer assim, o Neymar, claro, evidente, um jogador de destaque, né? Ele é um diferencial na seleção. Mas se ele sair, a seleção não baixa o ritmo dela, porque dependia especificamente dele. Né? Porque é um conjunto, a equipe está jogando num conjunto, e é bonito, está um futebol bonito. Agora, claro, você colocou uma questão importante, Luciano. Nós estamos, nesse momento, disputando com equipes sul-americanas, né? Não sei se quando chegar na Copa do Mundo, quando se pegar outro estilo dele. Mas o Tite, para bobo, ele não serve. Né? Ele fez ele disputou 9 partidas, ganhou as 9, né? Ganhou 27 pontos nas mãos do Tite. Ele assumiu em 6º lugar, perigando hoje, não classificar. E hoje ela está com 36 pontos. E o 11 pontos na frente. Ninguém mais alcança. O lugar está com 25, né? Sim, está 11 pontos na frente. 11 pontos na frente. Nossa senhora, esse é um trabalho diferenciado. E o próximo jogo da seleção será terça-feira em Barranquilha, na Colômbia, jogo às 5 da tarde. 5h30 da tarde. 5h30 da tarde. 5h30 da tarde. Para nós, o pessoal que trabalha aí, é complicado assistir e tal, mas fazer o quê? É o horário que a Sul-Americana impôs para esse jogo, né? Então vamos querer também sempre que o Brasil jogue no horário nobre, como de noite, porque senão outros países, outras seleções também querem ter esse direito. Acho que na Bolívia não tem novela das 9. Acho que não. Mas que bom que a seleção brasileira entrou no caminho certo, no rumo certo. Vamos confiantes para a Rússia em 2018 e o Tite vai saber aí realmente. Acho que 95% do grupo está pronto, está formado. Por exemplo, há pessoas que contestem o Rodrigo Caio, que deveria ser levado o Jeromel, por exemplo. Mas me parece que o Tite leva ele porque ele é polivalente, é zagueiro e volante. Isso é importante na seleção brasileira, quer dizer, ter jogadores polivalentes. Então, quem é que hoje estaria fora da seleção que deveria estar? Eu não sei se existe algum jogador. Mas como é que não convocou fulano? Eu acho que tem muito aquele ainda existente, o bairrismo, né? Sim. Eu sou gremista, eu quero um do Grêmio. Geraldo é colorado, mas um do Colorado. Tu é do Novo Hamburgo, quem sabe um do Novo Hamburgo. Mas se pegasse ampliar isso aí, eu acho que os que estão aí, ninguém pode dizer, esse ali está porque é bruxo do Tite, porque está injusto, porque é do empresário X ou B. Eu acho que a seleção está muito bem e ela trouxe uma coisa que há muitos anos a gente não via, a alegria do torcedor. Porque a gente passou por muito tempo com aqueles técnicos dizendo, o importante é vencer. Vamos chutar uma bola e fazer um gol, vão ficar os 11 lá atrás. O Brasil passou por isso.
com alguns esquemas meio, com pessoas que não eram bem do ramo, que gostavam. O futebol prático para eles é fazer 1-0, ficar lá atrás e ganhar o jogo. Hoje o Brasil consegue ganhar jogando bonito. Acho que essa é a diferença. Só uma pergunta para vocês também da mesa, e o próprio telespectador pensar. Algum jogador que está atuando hoje no Brasil poderia estar no time titular? Pois é, um detalhe que você levantou, o único jogador que está atuando no Brasil hoje que jogou sábado, foi o Luan, né? Luan. O goleiro Cássio, que é reserva. Não lembro agora, no banco ali, esse Gemerson foi chamado agora do Atlético e tal. Quer dizer, até lá, não, Gemerson 80%, eu acho, 70% do grupo entre aspas, estrangeiro, né? Joga fora do Brasil, pelas qualidades que tem, né? Mas eu acho que você acha que a qualidade. Eu não sei se algum jogador que atua no Brasil deveria ser chamado agora. O único que eu acho que está sendo. Não vou usar a palavra injustiçado. O Fagner do Corinthians está no grupo. Mas esse próprio zagueiro do Grêmio, o Jeromel, que eu acho que poderia pelo menos no grupo, né, Geraldo? Eu acho que no grupo ele é um cara diferenciado. Ele é um grande zagueiro, esse zagueiro Jeromel. Acho que poderia, de repente, até pode compor, quem sabe, um grupo, até porque nós estamos há um ano da Copa do Mundo, muita coisa pode mudar. Mas, evidentemente, que o plantel da seleção brasileira, o grupo, acho que acho que 80% está pronto. Vai mudar aí, vamos dizer, 15% a 20% pode mudar. E olhe lá. Mas olhe lá, né? Eu acho que é esse o grupo. Bom, para encerrar esse bloco aí, nós queremos dizer então que ano que vem na Rússia, a Copa do Mundo da Rússia, em 2022 no Catar, em 2026 existe uma candidatura tripla, Estados Unidos, Canadá e México, até porque serão 42 seleções. Vai aumentar o número de seleções. E para 2030, que é o centenário da Copa do Mundo, foi em 1930 que começou no Uruguai, existe a chance de Uruguai e Argentina sediarem a Copa do Mundo de 2030 para festejar também o centenário da Copa do Mundo, que eu repito, começou lá em 1930 no Uruguai. Bom, depois dos nossos cards aí, depois desse break publicitário, né, comercial, nós vamos falar de Grêmio, de Internacional, de Novo Hamburgo, de Aimoré, enfim, de outros e vários assuntos que nós temos para abordar ainda aqui nesse sábado. Sempre para Facate Faculdades Integradas de Taquara, Postos Petrovim, lembrando, hein, o Posto Petrovim lá da Santo Afonso abrirá hoje às 13 horas, devido à falta de energia elétrica naquela região. Cláudios Móveis para escritório, PVC Sul Plásticos, SVR Portaria, Monitoramento, Vigilância, Dr. Geraldo Andrade, especialista em Direito Esportivo, e Bel Valley, na Bel Valley tem. Já voltamos.